Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E você aí? Como que tá as coisas aí, o Guilherme, Anderson? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bora trocar uma ideia aí sobre processos. O Guilherme, Vamos sim. faça a vez. Deixa eu só ver aqui quem... Pessoal, tá todo mundo nos ouvindo? A gente vai começar agora o nosso bate-papo. Quem puder responder aqui no chat, se está nos ouvindo bem, se está conseguindo visualizar tudo ok. Puder dar só um ok aqui no chat aqui para a gente fazer esse teste aí de conexão. Só esperar uns minutinhos para poder o pessoal aqui nos sinalizando. Vamos botar a enquete aqui, né, Gui? Sim, vamos colocar a enquete aqui para a gente ver quais são as pessoas que já usam coletor na operação, quem não, quem puder nos ajudando aí com respostas. O pessoal tudo ok ali, viu, Gui? Ótimo, estou visualizando. Sem QRU. Fabricião do Grupo Pão de Açúcar tá online ali, hein? Ok, ótimo. Então, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Guilherme Freitas, né? Eu sou aqui da i7 Solution. A i7 Solution é um hub de soluções de tecnologia para a cadeia de abastecimento. E eu vou estar participando dessa live hoje aqui como mediadora. Então, assim, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, se tiver com algum problema aí de conexão, nos passe aqui, mas a gente vai... todo mundo está dando ok aqui. Então, eu gostaria de agradecer a participação aí de todos, né, que estão aqui, a participação do Anderson, a participação do Rafael também, da Compex, que o intuito dessa live é a gente fazer um apanhado, né, de todas as melhores práticas aí, da parte de como se usar coletor de dados na operação logística. E aí eu quero dar uma explanada de como que vai ser a dinâmica desse bate-papo. Então, nós vamos falar das experiências, o Anderson e o Rafa vai trazer alguns cases de sucesso que tiveram em campo. O Anderson é um profissional aí com mais de 15 anos de experiência nessa área logística. Então, o Rafa também está há mais de 8 anos aí trabalhando com equipamentos de hardware para atacadistas, indústrias, varejistas também. E durante o nosso bate-papo, caso vocês tenham alguma dúvida, eu quero fazer alguma pergunta, temos a enquete aí, tem o chat, pode passar as perguntas, que a gente vai responder durante esse bate-papo, para que a gente possa estar interagindo e levar o máximo de conhecimento e sanar o máximo de dúvidas que vocês têm, ok? Antes da gente entrar no nosso tema principal, eu quero esclarecer uma dúvida que é muito comum, né, nas visitas que a gente faz aqui em atacadista, varejista, indústria, que é a diferença entre o leitor de código de barras e o coletor de dados. Eu até trouxe um coletor aqui, para que vocês, a maioria de vocês já conhece essa diferença, mas é algo muito comum de, sim, como diz, alguém ligar aqui para a gente, para perguntar qual que é a diferença, o que eu uso aqui em determinada operação, qual que é o melhor, por conta do custo-benefício aí de cada equipamento, e principalmente por conta do custo, né? Então, só esclarecendo, o leitor, ele é um equipamento de leitura de dados. Então, eu vou ler o código de base de um determinado produto e ele precisa necessariamente estar conectado a um equipamento, a um hardware, e conectado também ao sistema, para que essa informação seja lida e imputada dentro do sistema. Já o coletor de dados, ele é também conhecido como um equipamento, né, um computador móvel, e a gente consegue essa mobilidade com ele. Então, ele tem um aplicativo próprio, ele tem uma solução de hardware com software embarcado, mobilidade dentro do meu CD, para poder estar fazendo todo esse processo aí de
leitura e ele já envia diretamente as informações do que eu estou lendo para dentro do RP ou para dentro do WMS. Então, assim, eu queria só fazer essa introdução, porque por mais que a maioria de vocês conhece bem a diferença de um equipamento do outro, aplicação de um e do outro, a gente ainda recebe muito essas perguntas. Isso, Anderson e Rafa? Bom, eu acho que, só complementando aí, não é nem acho que a maioria do pessoal que está participando aqui já tem já conhece, né? Mas é aquela coisa de falar que o coletor de dados é um leitor. Na verdade, uma coisa difere da outra e você já explanou sobre isso. Bora. Perfeito. Muito bem, está tudo muito bem. Tá. Então, voltando só ao nosso tema principal, né? Como que a gente chegou nesse tema? Nós disparamos alguns no Instagram, em outras formas, contatos de cliente, alguns títulos, né? Alguns temas de assuntos que a gente gostaria, né, de estar compartilhando, para que a gente pudesse convidar algumas pessoas chaves para poder estar falando, trocando essa ideia, passar o nosso conhecimento, receber conhecimento, né, que acaba que isso aqui é para poder a gente trocar informação. E o tema mais escolhido foi quais são os melhores processos para usar coletor de dados. Então, e para falar desse assunto, eu já apresentei um pouquinho dos dois antes, a gente convidou o Anderson Alves, que é diretor de operações da Prática Logística. Ele é um profissional com mais de 15 anos de atuação aí na área, e o Rafael Mendes, que é um executivo de contas da Compex. Também é um profissional com mais de 8 anos aí na área de tecnologia e automação comercial. A Compex é uma grande parceira nossa e a gente vai trocar algumas ideias aí. E como eu falei antes, dúvidas, vai colocando aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo do bate-papo aqui. A nossa ideia é trocar informação, tirar as dúvidas que vocês tenham para que a gente possa reunir o máximo de conteúdo possível, ok? Tá. Anderson, com você agora, né? Um ponto bem discutido nas visitas que a gente realiza aí nas operações é qual que é o benefício que a automação comercial pode trazer para o centro de distribuição. Dentro de, como diz, dezenas de empresas que você já visitou, que você já implantou, que você mudou o processo, ou que você colocou um processo, fala para a gente um pouquinho da sua experiência, de cases de sucesso, o que você tem visto na operação que te ajudou a mostrar para o cliente, entender o valor do investimento que ele fez, o que melhorou na operação dele. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui, conversando sobre logística. É algo que eu sou apaixonado, eu vivencio isso todo dia, até final de semana e feriado. 24/7. É isso aí. Então, é uma grande satisfação estar falando aqui sobre logística, tá? Quando se fala em coletor de dados, dentro de vários projetos que eu já desenvolvi, é difícil a gente não aplicar. Na verdade, é quase que uma regra da gente desenvolver um projeto de WMS e aplicar coletor de dados. Assim, claro que existem vários benefícios, normalmente o pessoal tem um pouco de restrição, assim, mas qual é o custo, tudo mais, mas vamos lá, o ponto que pega é qual é o benefício, ou qual é o retorno sobre o investimento. O que eu posso dizer, se você der R$100 e você tiver R$200 de retorno, valeu a pena? Se você pagar R$500, tiver R$1.000 de retorno, valeu a pena? Então, é bem isso, entendeu? Então, os benefícios do uso de coletor de dados, o primeiro deles está envolvido com o uso de código de barras. Então, para identificar as coisas. O que eu quero dizer com coisas? As coisas pode ser produto, pode ser a identificação da posição de estocagem, que é o endereço, pode ser o volume de expedição, pode ser um pallet fechado, ou seja, qualquer coisa que você queira identificar por meio de código de barras, o coletor de dados te facilita essa identificação. Ao invés de você ler
vários e vários nomes, descrições compridas aí, então você tem essa facilidade. Porque imagina assim, coloração, quem trabalha com coloração sabe muito bem como é que é a descrição de coloração. É uma descrição muito longa, aí no finalzinho, lá no finalzinho está escrito assim, 1.2, 1.3, 24.1, 24.2, ou seja, o que vale a pena são os 3 últimos caracteres. Então a pessoa, essa leitura, além de facilitar a identificação, ela é rápida e segura. Então, aqui as descrições longas, produtos similares. Então, assim, se você tem identificação com código de barras, você inibe os erros de inversão de mercadorias, produtos similares, ainda mais quando o produto, você tem um estoque onde existe um elevado mix de produto, onde o sistema de memória falha, então você pega aí 2.000, 3.000, 5.000 itens, quanto mais mercados atacadistas, varejo, parece que chega a 30.000, 50.000 itens, como que se memoriza um produto? Então, a identificação do código de barra de dados, ela é mais rápida e precisa. E além da mobilidade, porque assim, mesmo você usando um leitor de dados, um checkout, você tem ali, se for um leitor Bluetooth, você tem um raio que é de 3 metros, 2 metros ali do computador. Então, você tem essa dificuldade de mobilidade. Com o coletor, você consegue navegar em todo o centro de distribuição, em todas as ruas, desde que tenha o acesso Wi-Fi em toda a rede. E, claro, a informação também passa a ser online. Quando você passa a fazer gestão, você tem a informação no momento que ela é executada. Então, você consegue acompanhar a produtividade da equipe, você consegue ver o nível de serviço que a operação vem executando com o uso do coletor. Então, assim, eu vejo que temos aqui leitor de código de barras, velocidade e segurança de informação, mobilidade e informação online para se utilizar o coletor de dados. Ótimo. Tem alguma contribuição, Rafa, nesse ponto? Eu geralmente, vendo do lado do hardware, né, a gente tem ali esse questionamento que o Anderson bem falou, e o Mário está até questionando aqui, a fórmula de ROI para investimento na operação logística. Eu acho que é algo que a gente pode até comentar depois aí, mas quando a gente entra no cliente para falar de hardware, ele tem uma visão bem peculiar, que é aquela, é um investimento muito alto, é um produto que é taxado em dólar, então você tem que mostrar os benefícios que ele traz para a operação como um todo, né? Eu acho que o Anderson agora, ele salientou informações que são importantes. Então, automatizar o processo, controlar e dar mobilidade para quem está na operação, fazer esse trabalho que hoje não é feito através de um romaneio, algo impresso, te minimiza erro, te melhora a hora trabalhada desse profissional e te dá mais assertividade para dentro da operação logística como um todo. Só complementando aí, Rafael, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aí que existe uma devolução de mercadorias porque a mercadoria foi contada errada. E assim, se de devolução é vamos supor aqui, de R$ 1.500, R$ 2.000, vamos arredondar para facilitar as contas. Vamos colocar R$ 2.000 de devolução por dia. Então, isso em 20 dias dá R$ 40.000. Se você conseguir reduzir isso pela metade, R$ vezes 12, então nós temos aí R$ 240.000 de retorno sobre uma segurança maior na sua operação. Nós vamos ter que usar coletor de dados, ler produto, ler endereço, enfim, existe a checagem? Sim, é a checagem de controle. Mas, de que fazer a operação com papel, mas ela é errada. Supostamente, talvez mais ágil, algumas frações de segundos aí, mas com a incidência do erro, da devolução, do corte. O legal do coletor de dados é porque ele faz de uma forma, uma única vez e de uma forma correta. Não tem que checar endereço? Alguns processos, sim. Você tem que checar produto? Alguns processos, sim. É a checagem que dá a garantia que está fazendo certo. E aí, assim, estamos falando de devolução de cliente, mas de mercadorias, devolução de cliente, divergência de estoque, ou seja, tantas fugas, avaria de mercadoria, tantas fugas, tantas perdas durante o processo do CD, que faz com que, se você for colocar na ponta do lápis, o retorno do investimento ele é justificado.
E aí eu acho que tem uma questão também aí que o cliente ele é imediatista. Então, quando ele faz um investimento, geralmente ele faz um investimento no WMS, no sistema, e também no equipamento. Então, provavelmente o Anderson deve ver isso, ele deve entrar no cliente, e o cliente, a partir do momento que ele fala, olha, você vai precisar de um WMS aqui, o cliente ele vai pensar primeiro no sistema. O hardware, provavelmente, ele vai chegar para o Anderson e falar assim, eu posso comprar depois? Certo, Porque Anderson? tem antena, tem o equipamento, tem antena, tem várias outras variáveis que não é simplesmente falar, não, agora eu quero usar coletor de dados, né? Uhum. Isso. Eu estou vendo aqui, o Mário fez uma pergunta aqui, o que eu achei interessante. Que é exatamente o que a gente acabou de falar, né? Até ia comentar agora. Como que ele falou como calcular esse retorno. É o seguinte, a sua operação está usando coletor de dados? Não. Então, é um fato consumado? Não. Então, é projeção. Então, você tem que fazer uma projeção de como vai ser sua operação com coletor de dados. Como você pode fazer a sua projeção? Pode ser estimada, você imaginar, trazendo uma realidade pessimista, realista e positivista, né? Vamos dizer, mas deve ser um chute. Uma outra forma é você buscar empresas do mesmo segmento, ou empresas que tenham um processo parecido, para que você possa utilizar como benchmark de quanto que a pessoa reduziu em termos de ganhos da sua operação, para você ter uma noção ou uma expectativa sobre a utilização. Daí é o quê? É analisar quais processos você quer aplicar o uso do coletor. Como eu disse alguns deles aqui, justamente você processo que envolve o impacto na evolução de cliente, gera impacto no corte de mercadorias, gera impacto no montagem de estoque, ou seja, alguns processos, daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, que nem é a pergunta, né, do Fabrício, que ele falou aqui, a acuracidade dos dados e ganhos de produtividade são os grandes benefícios de se usar um coletor de dados. É isso que a gente acabou de falar. Acaba que, assim, a segurança na informação é um dos processos que a gente mais ganha aí quando se implementa e que coloca esse processo mais automatizado, certo, Anderson? É isso aí. Como eu disse, né? Existem algumas restrições hoje no Brasil, até para. Existem pessoas hoje trabalhando que não têm acesso ao banco, não têm conta bancária. Então, existem alguns paradigmas aí, que, dentro da nossa realidade, que nós estamos falando aqui, algumas operações ainda não se deslumbraram indo para o uso de coletor de dados. Mas, na minha forma de ver, é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a usar coletor, você não vai querer. Não consegue voltar para o papel, voltar. né? Da mesma forma, você vai deixar de usar cartão de crédito hoje, fazer saque no banco para fazer suas compras? De forma nenhuma. É R$0, ano de bolsa quase. E tem um ponto aí, o Fabrício, ele é um defensor desse, e ele sabe bem de toda a operação. Por quê? Porque o Fabrício, no Grupo Pão de Açúcar, ele já controla não só a logística, mas o que o grupo ele faz? Ele vai procurando automatizar outros processos onde o quê? Ele, como varejista de bens de consumo, ele quer minimizar a perda. Então, eu controlei minha logística, agora eu vou para dentro da loja. O que eu faço para diminuir mais junto com o coletor e outras automatizações? Entendeu? É aí que assim, hoje, aqui tem muita gente participando dessa live que utiliza em um determinado processo, mas a hora que o Anderson esmiuçar o todo que pode ser feito, ele fala assim, opa, eu aqui ainda não controlo. E tem aquele que não controla nada, ele fala assim, eu penso em mais o dólar. Mas só que o investimento, às vezes, ele se paga em 6 meses, porque você está tendo tanta perda só no seu recebimento, que você, a partir do momento que automatizou, você fala assim, eu não quero mais largar. É aquilo que vocês falaram. Não sabia nem onde, né, que estava esse furo, era devolução, uma série de coisas. Tem uma pergunta aqui do Carlos Padrão, que é produto sem código de barras, vindo de fabricante, ainda é um grande exemplo, principalmente para material de construção. Qual que seria, Anderson e Rafa, aqui, a melhor sugestão, né,
para poder controlar produtos que não vêm de fabricante com código de barras, e se isso é um impeditivo de aquisição do cliente. Aí eu não vou comprar porque o meu produto aqui eu não consigo controlar ele com código de barras, é um produto que o fabricante não vem, não dá para medir. Material de construção é como dizer, é algo que a gente vê muito, é areia, é fio, é algo bem complicado, que não vem realmente com código de barras. Qual que é a sugestão de vocês para isso? Existem duas formas de a gente trabalhar isso aí. Normalmente, o fornecedor, ele envia uma identificação do produto, nem que seja com o código do fabricante, o código interno dele. Daí a pessoa pode digitar esse código, geralmente é um número pequeno, 5, 6 dígitos, é um código interno do sistema dele, ou etiquetagem. Aí a etiquetagem ela pode se dar dependendo do volume, dependendo do tamanho do produto, ou da demanda que ele tenha. Pode valer a pena você etiquetar fração, caixa ou pallet. Eu tenho um cliente que ele etiqueta unidade por unidade. Mas existem a questão de importação, além de dele colocar o código de barras, claro, ele também, como ele faz nacionalização do produto, ele coloca todos os termos ali em língua portuguesa. Mas essa é uma prioridade para ele. É uma necessidade básica, legislação, mas quando você tem um produto já nacional e você não tem identificação, o primeiro ponto é tentar verbalizar isso com o seu cliente, seu fornecedor, para ele colocar esse código de barras para facilitar a sua operação. Eu já vi clientes comprar de fornecedor por falta de código de barras, porque retém o fluxo de operação ali dentro. Mas o caminho é etiquetado. Você tem uma máquina etiquetadora ali, um sistema que gera o código de barras, e aí você faz um cadastro interno desse código de barras do produto. Você tem que só avaliar o custo de uma pessoa, ou duas, não sei, a quantidade de pessoas, etiquetas, impressora para fazer esse processo interno. Mas é possível sim, eu já vi operações viabilizarem isso. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Fabrício, que ele está falando aqui, ó. Na minha visão, os fabricantes e clientes devem ter um plano de ação em conjunto para eliminar o Windows, né, o sistema operacional Windows dos coletores. E muitos não estão preparados para fazer essa troca. Aí a pergunta dele é se a aquisição de coletores de dados Android como locação já é uma realidade no Brasil. Aí eu vou até responder aqui, o Rafa complementa aqui. Hoje já inclusive a Compex faz esse trabalho de locação. Então, ela comercializa, hoje que é o core, né, da Compex, mas tem a parte de locação também de equipamentos, tanto Windows quanto Android. Certo, Rafa? Complementa mais algo aí. Certíssimo, né? O que acontece? A Compex, como marca, nunca foi o principal negócio dela fazer locação. Só que hoje muitos clientes nos procuram, pô, Rafa, existe a possibilidade, vocês trabalham com locação? Sim, trabalhamos com a locação, só que de revendas parceiras da Compex, que trabalham com equipamentos nossos locados e até de outras marcas, a gente fornece equipamento, só que sem vício, sem uso, ele não está numa operação já foi reutilizado. É um equipamento novo que comercializaríamos para qualquer cliente e disponibilizamos como locação 12, 24 a 36 meses, tá? Isso. Tem Ele fez também um questionamento ali sobre Windows e Android. Eu acho que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre essa parte, né? Existe aí de legado ainda com relação a esse tipo de tecnologia, o que vem de novo, e aí, esse fuzuê aí que o Anderson ama, né? De Android, Windows, BAT. Vamos lá. A Clara até deu uma opinião aqui, né? Que ela falou, além dos benefícios, né? O CEREM ainda pode implantar ciências de dados para analisar e tirar os insights, além de ajudar toda a parte de gestão a tomar decisão. Então, acaba com o controle ali mais centralizado, com o coletoral, o que eu estou bipando errado, o que eu estou mandando, aonde está o meu maior problema, a gente consegue ter essas informações um pouco mais rápido do que tinha no papel. Então, acaba que ajuda, sim, né, Anderson, a melhorar a tomada de decisão, deixar esse processo um pouco mais ágil. Isso. Eu estou vendo aqui o Everton, fez uma pergunta, qual seria o passo a passo para a implantação de WMS na distribuidora?
Everton, a gente é especialista em WMS, em implantação, em definição de processo dentro da distribuição. Claro que pode focar, a gente vou deixar o contato aqui no final, a gente entra com mais detalhes aqui contigo, explica contigo aqui como funciona esse processo, tá? Mas, assim, a minha recomendação, implante com WMS. O WMS como coletor de dados, tá? O que mais, Glenn? O Everton falou aqui, o Paulo Adalto também falou a parte de autopeças, né? Igual a gente comentou anteriormente, a parte de material de construção é algo que a gente tem uma dificuldade aí o fabricante não vem com código de barras, o Anderson deu a opinião dele aí de processos que ele já passou. Então, autopeças também acaba que tem. É a mesma ideia, né? Muito disso. O que acontece? O cara ele precisa controlar a arruela. Se ele não quer ter perda, ele sistemicamente ele vai criar um código interno. Se ele precisar normatizar esse código com GS1, pode acionar a Compex. A Compex é parceira da GS1 aqui no Brasil. GS1 é quem normatiza código, mas quero ter uma acuracidade, quero controlar mais os meus processos, aí é sistêmico, o sistema vai criar o código baseado no GS1, certo, Anderson? Tem um detalhezinho aí, o pulo do gato. Quando você vai para material de construção, autopeças, são itens muito pequenos que sequer tem como etiquetar parafuso, rosca, roela. Como é que você coloca um código de barra nisso aí? Assim, a gente até recomenda no endereçamento do depósito só colocar a informação das coordenadas do endereço e o código de base do endereço. Mas esse tipo de produto acaba que é insustentável ter esse tipo de estrutura. Então, aí, nesse caso, para essa situação, a gente o produto também da etiqueta e o código de barras do produto da etiqueta lá que fica no endereço de pique. Porque como ele sai por a granel, por quantidade fracionadinha, a identificação, além de ser no endereço, você confirma também o produto pela etiqueta do endereço, ok? Eu acho que é o mais eficaz aí. Ótimo, deixa eu ver se tem um questionamento do Assis ali do Comercial Maia, que é interessante, e eu gosto de debater com muitos clientes. Eu faço um investimento, quando eu implanto o WMS, eu invisto em toda a operação ou eu vou por partes? Porque o investimento do WMS, né, Anderson, ele é um investimento alto. Quando você fala, amigão, você não tem estrutura de Wi-Fi, você vai ter que comprar o Wi-Fi, você vai ter que fazer o survey do Wi-Fi, você vai ter que comprar antena, vai ter que comprar antena, vai ter que comprar as horas da implantação e vai ter que comprar o coletor. Então, eu vou dar uma resposta para o Assis, que é uma resposta que a Compex gosta de dar para os seus clientes. Amigão, experimenta o coletor numa operação. Você não fazia nada antes. Então, controle o seu recebimento. Começa pelo seu recebimento, começa por essa parte que se você não controlou o seu recebimento, não automatizou ele, é o momento de você automatizar, vai por ele primeiro, experimenta, cria a cultura dentro da operação, porque pode ser que ele encontre essa resistência da operação também, né, Anderson? Você, mais que ninguém que está na operação, pode falar mais ainda assertivo para o Assis. Assim, qualquer mudança de processo, existe um processo de adaptação. E nem sempre as pessoas têm essa facilidade em se adaptar a uma nova realidade. Estamos aí nesse momento de pandemia, então quantas pessoas não têm que se adaptar a essa nova realidade? Quando vai dentro de um CD, quando tem alguma mudança de processo, alguma mudança de estrutura ali, gera insegurança, gera inquietude ali, gera ansiosidade. Então, a primeira coisa que as pessoas veem é o que? Vou perder meu emprego, estou automatizando, colocando computador. Então, isso é normal. Então, nada melhor que um debate, esclarecer para o pessoal quais são os ganhos, benefícios, para que se traga o time para dentro da operação para fazer acontecer, tá? Mas aqui, eu teve um comentário aqui, o Jair perguntou... Isso eu ia falar agora. A instalação do WMS. A instalação do WMS do zero, qual que seria um período aí? Depende muito do tamanho da operação, né, Anderson? Varia de 4 a 8 meses. Ótimo. Rápido, 4. Já fiz implantação em 3 meses.
O Assis também, né, da Comercial Maia, tá fazendo a pergunta aqui, ó. Quando optamos por usar coletores de dados, podemos implantar por área, que é até o que o Anderson também falou, implanta por área ou eu vou implantar na minha operação inteira? Acho que é muito mais viável a gente começar a implantar por algumas áreas primeiro do que fazer uma implantação como um todo, né, Anderson? Se você for ver, assim, os valores que envolvem a implantação como um todo, você tem antena Wi-Fi, você tem as antenas, tem cabeamento, você tem que cobrir todo o CD, então você pega CD de 10 mil metros, 30 mil metros, então você tem que cobrir para não ter ponto cego, você tem que ter coletor para todo mundo da operação, então operações com 20 pessoas, 30, 100, 200 pessoas, então, daí eu até gosto de trabalhar com prioridade 1 e prioridade 2. A prioridade 1 são processos essenciais ali que garantem uma certa segurança de operação, que aí o investimento é até menor. Então, por exemplo, vamos pegar ali 4 processos que eu elenco aqui como os principais para você fazer a prioridade 1. Tem a prioridade 2, mas dentro da prioridade 1, eu recomendo usar em 4 processos. Quais são? Na conferência de entrada. Na conferência ali, quem usa o Intor, ou os outros elementos de conferência segue de entrada. Então, você tem ali, quando você usa o coletor, você aumenta a capacidade de recebimento, porque a checagem é muito mais rápida, então você aumenta a sua taxa de produção muito mais, e você libera o produto para ser vendido, para ser comercializado. Se você já recebe, já estoca, já está liberado para vender. Então, esses são os 2 grandes benefícios. E com isso, você detecta os erros do seu fornecedor de forma mais rápida e mais segura. Então, se ele empurrou alguma coisa ali, você consegue detectar, você tem mais tempo ali para detectar essa falha do fornecedor. Então, assim, estou falando de conferência de entrada, mas se você conferir no papel, você tem que anotar no papel, entregar para uma pessoa, a pessoa anota a tela, digitaliza aquilo tudo ali. E se a pessoa escreveu errado? Se a letra do cara, um 2 parece um 7, um 9 parece um 4, então já começou a fazer as coisas erradas. Então, assim, no coletor você insere o código base do produto, informa a data de validade, informa se o produto está em falta, se é um produto normal para estocagem, se tem avaria, qual o motivo da avaria. Você tem condições de consultar informações do produto, por exemplo, norma pallet. Qual que é a amarração desse pallet que eu tenho que fazer aqui para conseguir comprar esse produto? Quando é no papel, fica o sistema de memórias. Então, cara, esse pallet aqui eu acho que é de 50, 10%, das 50 caixas do pallet. Então, acaba que gera todos esses transtornos. Então, esse aqui é o primeiro processo, em termos de conferência de entrada. O segundo processo, não falo nem processo, eu falo função. Vamos pegar a função do operador de empilhadeira. Porque ele trata-se de uma mão de obra qualificada. Porque para ser operador de empilhadeira tem que fazer um curso. Tem que ter certificado. E tem um tempo... Não é simplesmente ir lá, né? Não é ir lá e... Não é colocar a gente bate-bate, não. Tem que fazer o curso, e esse curso tem data de expiração. Então, venceu o prazo, tem que falar, fazer o curso de novo, fazer a provinha e tudo mais, fazer o certificado de novo, tem que renovar. E ele trabalha com um equipamento de alto custo. Eu até estava fazendo a conta com o cliente, ele gastou, acho que foi uns 150, 140 mil de empilhadeira. Eu falei, cara, você parou para pensar que você está colocando uma Evoque na mão desse operador de empilhadeira? Então, assim, é um carro de alto custo, alto valor, que transformou-se em uma empilhadeira e está na mão de um operador. Então, é um mão de obra qualificado, é um cara que é um salário diferenciado e ainda tem um equipamento de alto custo. Então, é outra pessoa que tem que controlar a produtividade dele, saber se o tempo está sendo bem utilizado. Por exemplo, aí vai somando as coisas, né? Porque você tem um operador de empilhadeira, você tem a empilhadeira, você tem o coletor de dados, você tem um software do LMS. Claro que operações que não tem da LMS você pode usar coletor também, mas se você tiver um da LMS, você pode fazer uma convocação ativa, por exemplo. Então, assim, o cara está lá na rua 10, ele sai da rua 10, vem na rua 1, buscar serviço, depois volta para a rua 11. Então, se você tiver convocação ativa, o cara terminou um pallet, ele já atribui a ele um outro serviço, ele não tem que vir na rua 1 para depois voltar para a rua 11. Então, assim, eu tinha até feito um estudo com um cliente uma vez. Olha só, se a pessoa ela executa 40 tarefas por turno, e para cada tarefa ela tem que ir lá e buscar a tarefa, ela demora um minuto.
Então, de 40 tarefas, ela demoraria 39 minutos durante o turno de trabalho dele ali de 8 horas para buscar a tarefa. Ou seja, quase um oitavo do tempo dele do dia para buscar a tarefa. Agora, você imagina, para 3 empilhadeiras, enfim, para os outros processos. Multiplicando isso aí por mês, ano, né? Dá uma diferença enorme. Além de você ter a segurança, você tem a redução de tempos improdutivos, que é o erro operacional e a ineficiência de performance do operador. E o operador de empilhadeira está envolvido em 3 processos. Tem o processo de estocagem, que ele pega o pallet, ele identifica o pallet pela UMA, o código que identifica, o ID que identifica o pallet, leva para a posição certa, o produto certo, a quantidade certa. Ele faz reposição, ele tira o produto do pulmão, manda para o PIG, confirma o endereço de origem, endereço de destino e confirma o produto. E também tem o processo de separação. Em alguns casos, tem a separação onde o pallet fechado sai diretamente do pulmão e vai para o box. Então, não envolve o separador de linha. Então, ou seja, nesses 3 processos você pode controlar a produção e saber o tempo de ociosidade, da atribuição de tarefa, para você ter uma melhor utilização de um operador de empilhadeira. E aí, na prioridade 1, eu ainda elenco aqui 2 processos, que é a conferência de itens na expedição, que é aquela conferência de produtos que o pessoal vai conferindo ali. A pessoa fala, eu posso fazer check-out. Mas check-out você não tem mobilidade, você vai levar o computador para lá e para cá. Então, se você tem várias cargas, você vai ter que colocar um computador em cada doca. Então, você não precisa colocar um computador em todo doca. Então, você tem ali, já tem cliente que tem 30 docas, mas tem 8 conferentes. Então, ele estaria levando cada computador para cada doca? Não é por aí. Não justifica, né? Exatamente. Então, assim, você também fazendo a conferência na expedição com o coletor, você aumenta a sua capacidade de expedição. Então, aquele gargalo que gera ali, para você ler item a item, você aumenta a sua taxa de produção e você libera o produto com uma certa agilidade para o faturamento. E com isso reduz também a incidência de erros, a entrega de mercadorias aos clientes. É feita a leitura do produto, é feita a leitura de tratamento de faltas, enfim, a pessoa nem terminou de conferir, o gestor lá dentro já sabe se o produto tem falta ou não, porque ele apontou pelo coletor ali, tá? E além da impressão de etiquetas de volumes no final da conferência de volumes. E o último processo aqui, em termos de prioridade 1, eu coloco a contagem de inventário, porque é um processo que acontece no final de semana, de madrugada, à noite, enfim, é um processo que é um pouquinho desgastante para o time da operação, porque já trabalhou a semana inteira, ainda tem um final de semana e um feriado prolongado para trabalhar. Então, você elimina processo de digitação, processos manuais. O cara está lá no 5º andar, na empilhadeira, morrendo de medo de altura. Ele vai lá, e aí desce, entrega para outra pessoa que está lá esperando, entrega o papel para ele ficar digitando, usa a reguinha, para pegar a linha errada ali, enfim, você pode proporcionar uma perda de patrimônio por causa de um erro de digitação. Então, a pessoa já está cansada ali, né? É número demais, vai indo, se perde mesmo, acaba que isso. É complicado. Então, assim, em termos de prioridade 1, 4 processos, conferência de entrada, aí tem o processo do operador de empilhadeira, que é o recebimento, estocagem, reposição e separação de pallet fechado. Aí temos ali a conferência de saída e inventário, a contagem de inventário. E, claro, ainda em alguns WMS, algumas aplicações, ainda tem o recurso de consultar produtos, de consultar endereços. Não precisa de sair lá do meio da rua para ir no desktop para pegar uma informação de algum produto. Eu já leio a informação do produto, o produto está no chão ali, ó. Por exemplo, está no meio da rua, ele localiza o produto, ele lá lê o código de base do produto, já informa qual é o endereço dele, já leva o endereço certo. Quando tem coletor, ele tem que pegar o produto, vai para uma estação de trabalho, um desktop, vai lá, identifica o produto e vai sair procurando depois. Ou seja, o maior tempo também para organizar o depósito. Tá? É isso em termos de primeira prioridade, que é aquela situação onde você setoriza, onde você vai colocar os processos para funcionar. Agora, como segunda prioridade, por que eu falo segunda prioridade? Em algum momento posterior a esse primeiro ato, você coloca para funcionar os demais processos. Primeiro, porque tem um ponto de investimento. E segundo, se você colocar todo esse processo de uma só vez na operação, existe um conjunto de demandas muito grande para a equipe de liderança. Então, você tem ali
todo o depósito, dependendo de alguém da assistência. Então, quando você setoriza, faz por partes, então você consegue tratar individualmente e evitar gargalos. Então, esses processos, que eu chamo de prioridade 2, eu colocaria aqui o operador de transpaleteira, que é aquele cara que pega o pallet que está lá na doca, que ele acabou de ser conferido, e ele puxa esse pallet até o pé da estrutura ali para o operador de empilhadeira simplesmente subir ou descer. Eu realmente vou usar o operador de empilhadeira somente com a função de levantar e abaixar. Aí você controla também a produção do operador de transpaleteira. E também, claro, só que tem operação, que essa função ela é um pouco... não se tem demanda todo o turno de trabalho, então às vezes não tem equipe, aí o operador de empilhadeira faz esse trabalho, ou esse cara é polivalente, ele ora tá transpaleteiro, ora ele é auxiliar, então você não tem como mensurar exatamente a produção desse rapaz. Mas de qualquer forma, existe um maior incremento de capital para colocar o coletor de dados nessa operação. Uma função que eu acho interessante para colocar é para repositor de mercadorias. Essa função é legal porque é o cara que organiza o produto no picking, porque assim, você está chegando com um produto que vai vencer depois. E aquele produto que está no picking já é o produto que vai vencer primeiro. Então ele tira aquele produto que está ali, coloca o mais novo atrás e coloca o mais antigo na frente. E daí, ele faz toda essa organização. Quando a operação não tem repositor, o operador de empilhadeira ele fica muito no sufoco, porque além de ele organizar o pique, ele tem que fazer o trabalho de descer e subir pallet. Então, acaba que ele fica bem sobrecarregado. Então, você controlar a função do repositor também é bastante bacana, porque você começa a dimensionar quantos repositores que eu tenho que ter para cada operador de empilhadeira. Vamos para o terceiro processo aqui dentro da prioridade 2, é a separação de mercadorias, onde o pessoal faz o pique. Esse processo aqui, de longe, é o time da operação do CD que tem a maior quantidade de pessoas. Eu já fui em cliente que só na separação tinha 100 pessoas na separação, divididas em 2 turnos. Tinha, se não me engano, 30 num turno e 70 no outro. Então, imagina contratar para todo mundo, ou seja, todo CD mais equipe de separação. Então, de novo, a intenção eu recomendo fazer tudo faseado. Então, a equipe de separação é uma equipe maior e a preparação, o treinamento, para você preparar essas pessoas para utilizar o coletor. Mas o legal é que existe aí o direcionamento dos endereços, a roteirização dentro do CD, que você determina, o apontamento de faltas. Então, você está no meio da separação, pegou uma lista ali, um mapa de separação com 30 itens. O segundo acusou falta. Então, ele acusa a falta pelo coletor e o cara da mesa já consegue identificar a falta, já abastece o pique, talvez até no mesmo momento da separação, e ele retorna para o endereço e faz a separação dessa falta. Então, assim, existem muitos ganhos em termos de utilização desse processo. Em termos de conferência, eu falei com prioridade 1, a conferência por itens. Aqui eu falo da conferência de volumes. Isso acontece muito no mercado farma, material de construção, cosméticos, onde são feitos os volumes. Então, o pedido ele subdividido em diversos mapas. Mercado farma, por exemplo, em alguns casos, divide cada caixa plástica uma OS, uma tarefa. Então, depois, no final, tem que agrupar tudo, consolidando o pedido. Então, a conferência de volume também pode ser feita por coletor de dados. Então, você tem lá o volume 1, 2, 3, 4, 5, você vai juntando, tem um consolidador, uma tela, uma aplicação dentro do coletor de dados faz essa consolidação. E, por fim, nós temos a manutenção de cadastro. Então, você tem manutenção de cadastro de PIC, então você pode atribuir um PIC ao produto, pode trocar, pode transferir, você pode fazer cadastro de dados logísticos, uma parte, largura, medidas, peso, enfim, uma uniformidade de informações que você pode cadastrar no coletor de dados. Porque, assim, normalmente o cadastro de dados na mão, ou a pessoa pega os produtos, deslocam ele até a balança, até uma trena, até um medidor, depois volta os produtos para o PIC. Ou ele leva um carrinho e coloca um computador, ou coloca numa planilha, tem que transcrever, ou seja, é um trabalho bem braçal aí para fazer esse processo. Então, assim, nós temos aí, só resumindo, na prioridade 2, nós temos operador de transpaleteira, repositor de mercadorias, separação, conferência de volumes e cadastro de PIC de dados logísticos dos produtos.
Ok. Eu acho que é interessante salientar um ponto, geralmente quando fala de headcount, né, e o Anderson falou ali, pô, a maior parte ali da galera é separação. Quando você fala em automatizar esse tipo de processo, é ali que você pode encontrar algumas resistências. Por quê? Porque o profissional, ele não vê que ele pode ser readequado, ser colocado para outras tarefas que ele está acostumado a fazer só a separação. Então, é igual o Anderson falou, a automatização do processo, ela vem para o quê? Para mostrar para você que você, como profissional, também pode fazer outras coisas dentro da operação logística como um todo, e se capacitar em outras áreas, certo, Anderson? Sim, acaba que vão gerando oportunidades. Eu já tive situação em empresas que teve pessoal que jogou contra a implantação da LMS, uso de coletor de dados, e, claro, gerou oportunidade para outras pessoas. Então, quem está disposto aprender, né? A verdade é essa, reaprender, né? É um processo natural. Há quantos anos atrás aconteceu uma resistência do pessoal usar cartão de crédito? Então, medo, né? Ai, meu Deus, senha, banco, o meu dinheiro está ali. Então, acaba que a gente cria essa resistência aí natural. Tem uma pergunta aqui que, assim, é algo que a gente escuta sempre, que é a do Diego, né? Quando ele não tem um processo de WMS, né? Ele vai visitar uma empresa em funcionamento que já utiliza um WMS, quais são os pontos fundamentais que ele deve observar naquela empresa que já utiliza para que ele possa adequar para a realidade dele? Então, o que eu entendi aqui a dúvida dele eu não tenho WMS, vou visitar uma operação antes de definir se é o WMS A, B ou C que melhor se encaixa na minha realidade. Quais pontos fundamentais? Acho que o Anderson pode contribuir bastante com isso aí, que ele já conheceu vários WMS, né, já implantou e já fez esses processos de consultoria logística com mais de um WMS aí. Então, ele consegue, acho que, dar uma resposta bem bacana aí para o Diego. O que ele observa aí para poder definir o que é melhor para ele? Tá, vamos lá. Quando você vai no restaurante, o garçom te pergunta, o que você quer? O que você me recomenda? Eu recomendo isso aqui. Vai recomendar talvez ali o mais caro, mais, não sei. Mas de qualquer forma, a decisão é sua. Da mesma forma, quando você vai desenvolver um WMS, vai querer implantar um WMS, a primeira pergunta que eu te falo é o seguinte: o que você quer com o WMS? Qual que é o seu principal objetivo do WMS? Então, escreva isso, faça um documento, um checklist. No mercado, o pessoal chama isso de RFP, Request for Proposal. Então, é um checklist, processo de entrada. Eu quero como é que tem que funcionar um processo de entrada na minha operação que o WMS tem que atender. Você fazendo esse checklist, você vai buscar no mercado vários fornecedores de WMS e vai ver qual WMS que entra mais dentro do seu perfil em termos de processo, que atende o que você quer. Então, esse é o primeiro passo. Agora, quando a gente fala de coletor de dados, não adianta você sair comprando coletor de dados se você não observar quais são as especificações do seu sistema, porque senão você pode comprar um equipamento que não é homologado ou que ele não funciona na aplicação da empresa de sistemas. É bom você checar antes, porque senão você pode gastar um dinheiro que depois fica difícil você recuperar de volta. Então, a empresa de sistema, assim, ela desenvolve aplicação. Então, o coletor processório, ele é um computador. Então, se você quer usar uma planilha eletrônica, tem que ter um Excel. Excel no computador. Então, qual é a aplicação que você vai usar no coletor de dados? Então, primeiro, define qual que é a aplicação que você vai ter. Não é um ERP? É um ERP que tem controle de entrada, sair, de inventário? Então, que seja ele. Mas ele funciona dentro do coletor de dados? Se a sua software house falou assim, a nossa aplicação só funciona em desktop, e você investiu em coletor de dados, você tem que tomar uma das duas decisões. Ou você vai ter que repassar para frente o seu coletor, ou você vai ter que trocar o sistema. Fica difícil a decisão. Tem que ir no Mercado Livre. Então, assim, então, o primeiro ponto é você saber o que você quer, fazer um checklist, e desse checklist você saber qual é o sistema que mais atende a sua operação. Dentre esses que atendem a sua operação, aí você vai brigar com preço, vai brigar lá para condições de pagamento, mas é o que te atende. Tempo de implantação, né? Exatamente, know-how de equipe, enfim.
Agora, quando a gente vai para trabalhar com coletor, é importante você frisar o quê? O time da operação. Se o time da operação você não tiver ele na mão, não tiver uma liderança forte, pode ter algum tipo de resistência. Então, o ponto é você avaliar até que ponto é uma resistência por dificuldade em se adaptar ou de rejeição que realmente vão começar a jogar contra. Isso eu falo para qualquer mudança, tecnologia, sistema, equipamento, ou seja, qualquer mudança. Tem aquele discurso, que sempre funcionou assim, por que vai mudar? Então, aí, esse é o ponto aí. Porque, é o fato. Não existe consultoria, não existe equipamento, não existe nada que faça mudar se a liderança ela não consegue vender o projeto para o time. A ideia, né? É a ideia. Tanto é que esse questionamento, a Compex, ela tem uma linha muito calcada em alianças com software house. E a gente tem com as maiores, os nossos equipamentos estão homologados com os maiores WMS hoje nacionais. A gente vive esse paradigma, né? O cliente chega e fala assim, tá, o Anderson, o Rafa, qual que é o WMS que você indica para minha operação? Amigão, eu vou te oferecer 10, 15 softwares aqui, ó, que são parceiros, que você vai conversar com cada um, mas qual que vai te atender? Aquele que tenha algum desenvolvimento para o seu nicho de negócio e aquele, ó, que pega na questão comercial, né? Sempre a gente vai bater na questão de valores, certo? Então, é um paradigma. E assim, Rafael, outro ponto que eu ressalto aqui, não faça a conta exata, não. Se você tem 20 pessoas na operação, adquira ali 23, 24, tenha aí o coletor de reserva. Porque não se sabe, é equipamento, tem o desgaste do uso, e também tem a possibilidade de queda, né? Queda, algum dano, é normal, é um equipamento. Carro que é caro pra caramba e estraga, imagina um equipamento menor. Então, assim, você tem que fazer um downgrade na operação. Vamos tirar os coletores, vamos colocar papel, porque estragou 3 coletores. Então, é bom você ter coletor de reserva aí para ter algum respaldo, para a sua operação fluir sem interrupção. Tá? Ótimo. Aproveitando o gancho aí, falando de coletor, Rafa, hoje você já está aí nesse mundo de rádio há mais de 8 anos. O que o Rafael, o que a Compex tem orientado os clientes a utilizarem? Android, Windows, como que está essa migração, esse movimento aí de mercado? Tem algumas perguntas aqui que tem várias, né? Várias perguntas aqui que o pessoal está falando aqui sobre coletores, sobre o coletor Windows, como fazer, o que fazer. Então, assim, como que é o posicionamento, o que vocês estão indicando aí para os clientes? Então, Gui, desde 2016 eu estou na Compex e desde 2016 a gente houve um burburinho de a Microsoft irá descontinuar o Windows. Em 2016 eu chego a dizer para você que a Compex é a primeira marca a trazer para o Brasil um tipo de coletor que eles chamam lá fora, que é o Smart Rugged, smartphone robusto. Já seguindo essa tendência, porque hoje, até antes de 2016, o que a gente tinha no portfólio? Tinha todas as marcas aqui no Brasil, umas com outras com outro tipo de equipamento. Coletores BET, né, com sistema protegido, muita usina de cana de açúcar utiliza principalmente os coletores da Compex para esse tipo de operação, para apontamento da lavoura, e tem os coletores com sistema Windows, que começava ali com tela de 2.4, 2.8 e 3.5, e os PDAs, que eram aqueles coletores com Android 4.2 ou 4.4, com teclado QWERTY. Lembrava muito um BlackBerry, um teclado QWERTY físico. Então, em 2016, começa o burburinho, a Compex traz o primeiro. O que ele diferencia, por exemplo, de um coletor com Windows? A tela dele já era maior. Então, era o convencional ali dentro da warehouse, o cara trabalha ali no armazém com tela de 3,5. Era o mais convencional e o que o pessoal indicava quando você ia implantar o WMS.
Agora ele já começava a pensar em telas de 5 polegadas, que foi o primeiro equipamento que a Compex trouxe. Só que a evolução ela foi muito rápida. Foi muito rápida, e o que a gente debate para o cliente quando questiona para ele qual software que você utiliza? Por quê? Porque baseado no software eu já sei oferecer o Windows ou Android. É lógico que tem algumas questões que vêm para melhorar o dia a dia do operador. Então, as telas são de 4 a 5 polegadas, tá? Já tem 4G nativo na maioria dos equipamentos, tá? Nos da Compex, todos com 4G nativo, principalmente o Smart Rugged. O módulo de leitura, você esquece do laser. Então, já trabalha com 2D Imager, certo? E tem já um pouco de tecnologia RFID de proximidade embarcada, Near Field Communication, tá? Que aqui em São Paulo, o que lembra muito o Near Field Communication, o mais próximo é o bilhete único, que é a proximidade. Aquilo ali tem um RFID ali naquele tipo de equipamento. Então, hoje, com qualquer tipo de cliente que eu converse, que tem um parque legado de Windows, ou vai para uma implantação, para uma aquisição de novos equipamentos, eu sugiro o coletor com Android. Ah, mas por que, Rafa? Às vezes o cara ele emula um remote desktop e a tela fica pequenininha. O que faz? Gente, a gente trabalhava com coletores Windows com QVGA, tela com resolução QVGA. Todos os coletores da Compex hoje são, pelo menos, com tela wide. A gente já tem equipamentos com tela Full HD. Então, tela wide, você precisa ir lá nas configurações do RDP que você baixou, pode ser um Microsoft RDP, pode ser um Parallels, um Remotix, vai lá nas configurações de resolução. Vai rodar. Telnet, existem alguns que são free, existem outros que são pagos. Browser, tranquilamente, vai rodar também. Tem alguns que já são responsivos aí para quem roda com SAP, com For HANA. Então, hoje, você não precisa ficar amarrado ao Windows. Você consegue se adequar. E qual que é o grande diferencial? Custo. Entendeu? É uma redução de 20% a 30% no valor. E o Android hoje, Rafa, mas tem algum outro software? Não tem, gente. Em 2016, quando começou o burburinho de descontinuar o Windows, a Microsoft lançou o Windows 10 IoT para desenvolvimento. E a Compex trouxe e perguntou para os parceiros, a Software House, e aí, alguém quer homologar o Windows 10 IoT? Ninguém quis. E em 2017 ou 2018, a Microsoft, na NRF, descontinua o Windows no mercado que não vai fazer nenhuma evolução do Windows CE, o Windows Embedded Handheld, que é o antigo Windows Mobile, e passa a descontinuar o Windows, tá? O Windows CE 6.0, que era o mais estável, foi descontinuado no ano passado. Então, esse ano, a Microsoft descontinua o restante do legado e passa só dar suporte até o final do ano. Aí depois, gente, mas vai parar de funcionar meu coletor? Não vai parar de funcionar o coletor. Mas imagine que quem está desenvolvendo para Android vai desenvolver toda a plataforma dele. Para Android, né? Ele não vai ficar com um legado desenvolvendo melhoria para Windows e outro para Android. Então, assim, a Compex, a gente, por um DNA nosso, a gente questiona qual é o software, porque a maioria dos grandes softwares do Brasil, a Compex tem uma noção de como emula cada um no coletor e a gente indica o Android já como o mais usual. Mas tem uma galera ainda aí usando BAT, mesmo com software rodando em Remote Desktop ou Telnet. Tem aí você... Usando Windows também ainda, né? Usando o Windows, você chega para ele, mesmo o coletor, você sabendo que o software já pode rodar em Android, ele tem um receio, ou ele espera que se torne uma aplicação nativa, entendeu? Então, tem algumas questões que ainda
inibem o usuário ou a empresa partir para tecnologia Android. Mas eu garanto que vai rodar, na sua grande parte. A maioria, né? A aplicação é Windows. Certo. O Leonel fez uma pergunta aqui que, assim, acho que muita gente até tem essa dúvida, né? Coletor com tecnologia 4G para armazém, sem cobertura total de Wi-Fi, hoje existe? É viável? O que é que você tem algum parâmetro, tem algum case nesse sentido, Rafa? Então, já viu alguma coisa assim também, né? O que acontece? Com a entrada do Android, aí você tem essa particularidade. Os coletores da Compex, eles possuem 4G, beleza? Então, com 4G, você pode trabalhar o 4G como uma contingência, certo? Ou para trabalhar ele outdoor. Então, eu quero trabalhar no transporte, na operação de transporte, ao invés de utilizar um celular que está me dando muita recorrência de quebra, o operador ele deixa cair, eu não tenho aliança com a Vivo, então quando quebra ele não me entrega outro, está se tornando custoso. Quando eu fiz uma análise de retorno do investimento aqui, eu vi que o coletor aqui com Android ele se paga. Então, respondendo a pergunta, sim, funciona, porque alguns clientes nossos, principalmente de varejo, fazem pesquisa de campo no concorrente com o coletor Android já. Tá. Ok. Eu acho que tem uma pergunta do Everton aqui. Trabalha a Dicipac, distribuidora maior estoque de Minas Gerais em embalagens e afins. Estamos para mudar o CD da matriz e não tem WMS. Seria o melhor momento para implantação? Olha só, tenho deparado com várias operações no mercado que tem uma queda de demanda aí na ordem de 50% a 60%. Então, até quando a gente vai implantar a LMS, a gente até recomenda que a data do Go Live, da virada ali, aconteça no momento de baixa demanda. Então, por que isso? Porque existe uma mudança de processo, existe uma adaptação à tecnologia, tanto ao sistema quanto ao hardware. Então, o momento de baixa demanda propicia isso. A questão é que, se a empresa tiver com caixa, com saúde financeira, enfim, encontrar meios para se manter nesse momento, porque mais de 600 mil já quebraram aí, mas enfim, o que eu quero dizer é que se tiver condição de aproveitar esse momento de baixa demanda, aproveite, porque esse é o momento, porque nós temos acho que tem 2 projetos que nós estamos desenvolvendo agora e a diretoria dessas empresas estão preferindo fazer o projeto nesse momento, porque sabem quando tiver o retorno da alta demanda, a empresa já vai estar preparada com a aplicação, com a tecnologia, tudo já para receber essa alta demanda. Tem uma outra pergunta aqui, Rafa, do Ednardo. Eu vi em algumas empresas, né, o que ele colocou aqui, eu vi em algumas empresas, várias marcas de coletores, e a minha pergunta poderia adaptar um smartphone celular como coletor de dados? Isso é viável? Essa também é uma pergunta que a gente escuta sempre. Não, eu vou comprar um celular. E também porque antigamente as empresas de celulares, Vivo, Oi, né, as empresas aí de operadoras de linha telefônica, elas forneciam, de acordo com a fatura, forneciam uma quantidade X de aparelhos celulares, né? Então, acabava que algumas empresas falavam, não, eu vou usar o celular aqui. O que é o posicionamento aí? Eu acho que vale o Anderson e o Rafa dar suas sugestões aí para essa pergunta aqui do Ednardo. Eu vou dar minha opinião como hardware, tá? Com a entrada do Android, a gente já imaginou que esse tipo de questionamento ou tentativa, porque já estão tentando, já tentam, porque faz pelo menos a Compex, o ano passado, começou a vender mais coletor com Android do que com Windows. Então, é imaginado que o cliente comece a questionar ou pensar em diminuir o gasto operacional dele. Tá entrando Android, vou colocar um celular, coloco um leitor na mão do operador e ele sai bipando e o celular na mão. Primeiro, ele tem que ver se torna viável. Outra, a operação logística dele ou a operação de loja é de alto fluxo. O operador dele, você não pode se esquecer de uma coisa, o operador ele não vai tratar o celular da empresa, o ativo da empresa, como ele trata o celular dele. Então, é assim, Rafa, vai funcionar?
Gente, funcionar vai. Mas alguns casos que a gente tem. O ano passado, na APAS, uma empresa parceira passou no nosso stand e conversando ali sobre a operação dele de inventário para supermercado, perguntei, pô, e aí, vocês estão utilizando o quê? Celular. Eu falei assim, me fala, bateria suporta a carga? Cara, não suporta. Queda, né? E as questões de segurança, ele falou assim, eu tô com questões de equipamentos que não duram 6 meses na operação. Existe uma transportadora em Santa Catarina, o Guilherme, que há uns 2 anos atrás foi para Android. Voltando a conversar com revenda parceira nossa na região para voltar com coletor. Por quê? Porque o coletor ele foi desenvolvido. Ah, mas o coletor é muito caro, 4 mil, olha o dólar. Gente, o coletor ele foi desenvolvido para aguentar porrada. Eu não tenho, hoje meu equipamento mais vendido hoje é o Opto ID9. Ele já tem 3 anos na operação aqui no Brasil desde que lançamos ele. O RMA dele é baixíssimo, é menos de 3%. E eu não tenho um histórico grave de retorno, entendeu? Então tem gente na operação aí há mais de 3 anos sem dar retorno ou problema com o equipamento. O equipamento ele vai dar problema depois de 3, 4, 5 anos. Jamais que se pagou. É que a gente tem uma cultura dentro da operação do Brasil que é o quê? Como o equipamento custa muito por causa dos impostos, o que a indústria, o operador, que ele faz? Ele deixa esse equipamento na operação 5, 6, 7, 8. Quando você chega, você fala assim, meu amigo, você está pagando... O que você já trocou de manta de teclado, faria mais sentido você comprar um equipamento novo, entendeu? Exatamente. Tem outra pergunta aqui pode responder aí, Anderson. Só minha parcela de contribuição aí. Certa vez eu tenho um casal de filhos, né? Então meu filho tem o quê? 60 centímetros. Deixa o celular cair. Adivinha o que aconteceu? Quebrou a tela. Então, assim, uma atividade dentro de casa ali, mexendo ali, então tem essa fragilidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, o que pode afetar a operação, gerar interrupção ali, eu vejo como risco. Então, eu vejo que o celular é um equipamento frágil. E outro ponto que torna lento o processo ali, que a leitura pela câmera do celular, do código base, ela é lenta. Sem condições. Ela é muito lenta. Eu já fiz os testes. Eu, particularmente, eu vejo... Não sei se tem algum celular que tem alguma outra função, mas, particularmente, eu acho a leitura lenta. Quando eu vou pagar um boleto com o meu celular, meu Deus, tem que dar o foco, dar o clique na tela. Então, eu vejo esses 2 pontos aí, a fragilidade e a lentidão na leitura de código. Essa é a minha parte de contribuir nesse assunto aí. Ô, Guilherme, Sim. o David já acho que é da Play, ele fez 2 questionamentos que eu gostaria de salientar. Ele fez um primeiro, que era controlar o romaneio e assinar ou conferir... Assinatura do motorista, né? Assinatura, se é possível, nos coletores com Windows, o David, era impossível, né, cara? Porque a tela é resistiva, então você precisava de uma caneta, não ia ficar legal. Já com a entrada do Android é possível, por quê? Porque a tela é maior, tela de 4, tem tela de 5.2, então é possível, porque a tela é capacitiva, né? Então, é um outro fator bem legal dos coletores Androids. Mas quando você pergunta, é possível fazer... Eu gosto de deixar bem claro, gente, que o coletor ele é dependente do que o seu sistema faz. Então, se o WMS, se o módulo de TMS, se o módulo de entrega tiver essa funcionalidade, né? For feito para coletor, vai funcionar tranquilamente, né, Anderson? Porque geralmente o cara fala assim: o coletor faz? Vai falar. Não é o coletor que faz. Ele precisa de um sistema para fazer. Se o WMS fizer, ok. Se o TMS fizer, ok. Né? Da mesma forma, é possível tirar foto no coletor? Tem câmera. Agora, a aplicação faz a captura da imagem, trata a imagem, salva essa imagem.
Sim. O próprio Alto ID9, né, além de fazer tudo isso, uma funcionalidade de celular, ele também tem chip, consegue fazer ligações e todas as outras funcionalidades também, né, Rafa? E o David fez um outro questionamento, que esse eu preciso responder para ele, que é sobre RFID. A gente vem encontrando muitos clientes, alguns parceiros até indicam conversar com a gente para desmistificar um pouco da questão do RFID. Então, existe muito cliente, eu não sei se você já pegou, Anderson, era interessante você dar um pouco do seu panorama do que você acha. Eu vou dar o meu, Rafael Compex, e o meu dia a dia com relação à história do RFID. Primeiro, eu quero implantar RFID na minha operação. O primeiro questionamento, dependendo do cliente, amigão, você já controlou alguma coisa? Já automatizou? Não. Então, como que você vai colocar um RFID na sua operação? Por quê? O RFID, ele muda o conceito de controle para rastreabilidade. Ok. Aí eu pergunto para ele assim, você colocou uma consultoria especializada em RFID junto com o WMS, com o consultor de WMS, para ver sua operação logística? Porque dependendo, o coletor de dados, ele já não é o ator principal dentro da operação. Pode ser que você precise de um portal com leitor. É uma operação diferente. Geralmente, quem faz isso é valor agregado. Empresas de confecção, de joias, e Peças, autopeças, valor agregado. Então, assim, eu ainda não vi nenhum varejista, um supermercadista, implantar uma loja de varejo. Então, a gente precisa desmistificar essas questões também. Porque a primeira coisa que eu falo, amigão, tem aqui, o David, vou te indicar aqui um consultor de RFID para ele, primeiro, para ver o processo como um todo, porque pode ser que ele tenha que redesenhar, junto com o consultor de logística, a sua operação. Dentro desse tempo aí, em termos de RFID, o pessoal comenta muito sobre vou usar RFID no inventário, porque com um único clique eu pego todas as informações. Sim, você consegue colocar antena para todos os lados e vai conseguir pegar o saldo de estoque de todos os produtos. Mas como que você consegue fazer uma barreira física de endereço? Não tem uma barreira física ali, essa posição aqui, que tem essa etiqueta, aí tem outro escaninho do lado, e tem outro produto aqui, aí tem um pallet aqui em cima, pallet misto. Como você vai separar cubicamente, espacialmente ali, a barreira onde esse produto está nesse endereço e esse outro produto está nesse outro endereço? Aí foi a discussão, vou fazer conferência, então, de entrada e saída por RFID. Só que, aí vai até do incentivo, não sei se é incentivo do governo, se é melhorar os preços, não sei, mas, enfim, a iniciativa ela tem que vir lá da indústria. Ela tem que vir com os produtos já etiquetados, com as etiquetas RFID. Eu já até vi operação que o atacado, o distribuidor, o varejo, tentou ali etiquetar o produto. Agora, imagina, todo produto que recebe ali, abre caixa por caixa, coloca etiqueta ali, imagina, torna um processo inviável. Simplesmente é inviável você etiquetar todos os produtos no ato de recebimento para você depois guardar. Então, provavelmente essa etiqueta não vai ser utilizada nem pelo seu cliente ou nem pelo seu revendedor, vamos se dizer. Então, você onera a sua operação, deixa ela mais lenta para falar que tem RFID. Então, assim, tem que vir. John Walker, acho que os whiskies do John Walker, acho que tem ali etiqueta RFID, mas também o valor agregado, é uma indústria também diferenciada, talvez tenha internacional, multinacional, mas se vier da indústria, beleza, fica melhor a operação, aí você consegue fazer identificação. Se não vier da indústria, acaba que fica inviável. Tem que etiquetar, botar gente, descarregar, bater caixa e torna o processo inviável. Mais complicado, né? O Everton fez uma pergunta, ele até comentou aqui, que já até conversou com você, Anderson. Ele está pedindo algumas dicas, né? Eu me formei agora em tecnologia e logística e está fazendo um MBA em processos.
o que você tem a dizer para as pessoas, né, para esses estudantes que estão entrando no mercado agora, ou que já estão no mercado e estão buscando aprimorar os seus conhecimentos, como começar, quais são os melhores passos aí para poder seguir na carreira? Olha só, eu entendo que uma operação logística está baseada em 4 pilares. O primeiro deles é o primeiro de todos. Você tem que conhecer de processo. É a base de tudo, porque como você vai fazer as coisas, como a mercadoria vai transitar, como as pessoas vão transitar. Então, você tem que definir processo, porque baseado na definição de processo, você vai saber onde que vai ser a doca de entrada e a doca de saída. Baseado no definir. Então, a estrutura física vai depender da sua formatação de processo. Para você treinar as pessoas, você tem que saber qual é o processo que você tem que desenvolver para treinar essas pessoas. E a tecnologia que você vai usar, seja o sistema, seja equipamentos, coletores de dados, vão ser parametrizados, ajustados para o processo que você definiu, que as pessoas sabem fazer. Então, o alicerce está em cima disso daqui. Com essa questão da pandemia, o fato do online deu uma celeridade em termos de mercado, então aquelas atividades são presenciais, então devem ficar bem mais estagnadas, devem surgir muito poucas oportunidades em termos de trabalhos presenciais e trabalhos remotos, e principalmente análise de dados, formatação de modelos, análise de processos, eles vão ganhar um maior corpo, porque o que está acontecendo agora está provocando que todos revejam os seus processos para essa nova realidade. Até então, quantas e quantas empresas aí eram fechadas para o online e agora tem que se adaptar? Até pouco tempo eu estava em um cliente que estava vendendo até um certo volume interessante de e-commerce e ele quase triplicou a venda do e-commerce. A gente foi lá para destravar a operação dele para ele conseguir dar vazão aos pedidos que ele estava tendo de e-commerce. Então, o fato de eu fui lá, olha só, em 2, 3 horas, a gente foi lá fisicamente, com máscara e tudo, toda proteção, a gente foi lá e viu o processo dele, depois todo o trabalho foi remoto, definição de processo, a gente usou o BizAgile para fazer a estrutura ali de fluxo dele, com as raias de responsabilidades, a gente analisou quais são as formas dele medir a operação dele, quais são os pontos críticos, qual o processo que é crítico, onde tem os gargalos, então a gente criou as etapas e começou a identificar dentro dessas etapas onde estão os gargalos, porque ele sabendo onde estão os gargalos, ele pode tomar uma ação para dissipar esse gargalo. Então ele definiu o processo, documentou, definiu os pontos de checagem para ele tomar a decisão, para destravar a operação. Então, ou seja, vamos focar em analisar processos, vamos focar em liderar pessoas, treinar, capacitar, conduzir pessoas, e vamos também aprender a analisar dados. Vamos trabalhar com ferramentas aí, existem BIs, existem o próprio Excel que seja, as ferramentas de análise de dados, que é isso que vai fazer a diferença, porque você analisando informação, você tem condições de tomar a melhor decisão para a sua operação. O mercado fez um movimento, né? A gente não se preparou para vai acontecer alguma coisa. Todo o mercado teve que se reinventar a partir do momento que a gente foi pego de surpresa aí com a pandemia, com todas essas restrições. Então, acaba que o cliente, o consumidor final e todas as indústrias também foram pegas de surpresa, tiveram que readaptar tudo. É um momento de se reinventar também, né, Guilherme? Eu posso falar que, assim, não adianta você automatizar processos, implantar um baita de um WMS, fazer um investimento alto, porque o que você quer quando você faz tudo isso? Você quer mais gerenciamento, você quer mais dados, mais informação, quer mais estratégia com esses números, é o que o Anderson está falando. Agora, se você faz toda essa implantação, automatiza ou deixa uma parte do processo sem automatizar, tem um gargalo. E acho que nesses momentos de adversidade, que a nossa geração está passando, é um momento de pensar fora da caixa. Não, vamos automatizar. É um
ponto a se pensar nesse momento. Ah, eu não tinha WMS, mas olha o tamanho da... Eu falo isso por quê? Porque eu já visitei clientes grandes, líderes de mercado, em que eu cheguei no interior, quando eu visitei, cheguei no cabra, no cara que tá o key user, que vai fazer a operação, eu falo assim, tá, mas essa aqui é a operação, essa você não controla com WMS ou coletor? Não, nenhuma das unidades fabris da empresa é controlada. Aqui vai ser o piloto. Aí você olha e fala assim, meu Deus, é líder de mercado. E o cara não tem... Uma operação gigante, né? Nem com WMS. Você olha e fala assim, opa, isso é usual. Você vê com frequência, né, Anderson? Você, mais que ninguém, pode falar, né? Você deve olhar, entrar dentro da operação do cabo e falar assim, meu Deus do céu, como que esse cara não controla a operação dele ou não tem um WMS, um RF controlado? Mas assim, a lição que a gente vê aí é quem está olhando para os dados da operação. Se você não tem informação, você não tem gestão. Se você não tem gestão, você não sabe o que tomar a decisão certa. Será que a decisão que você está tomando é certa ou não? Mas aí a gente vai chegar ao ponto de que, mas essa informação ela está certa? Mas se você tem a operação com papel, o cara coloca no papel o que ele quer. Quanto mais a pessoa vai transcrever isso para o sistema. Então, acaba que você tem informação que não é confiável. Então, você vai analisar uma informação que não é confiável. Aí, voltando à situação do coletor. Vamos ter a informação do coletor, vamos atribuir para ele a tarefa, ele lê os endereços, no momento que ele aceita, já registra naquele exato momento, hora, minuto, segundo, o momento que ele iniciou, o horário que ele finalizou. Se deixar para ele colocar o horário que ele iniciou, o horário que ele finalizou, meu Deus do céu. Então, assim, mas antes disso, vem a padronização. Se você não tem padronização, você não tem condições de aplicar tecnologia. Porque a tecnologia ela precisa de padrão. Você vai lá no McDonald's, você vai usar lá aquela senha eletrônica. Existe um padrão para aquilo. Sim. Tem a senha ali, que seja o consultório médico, tem a senha ali que é para idosos, tem a senha normal, tem a senha de retorno. Existe um padrão. Qual que é o padrão de atendimento? Qual que é o padrão de serviço? Quando você tem um padrão, você consegue aplicar a tecnologia. Aí, quando você aplica a tecnologia, você tem informação mais correta, consistente. Você tem informação mais consistente, você consegue analisar e tomar decisão. Então, não adianta também você ir lá tentar tomar uma decisão, analisando dados, se você não sabe se essa informação ela é consistente. Quanto mais seu processo ainda não é padronizado, ou cada um faz do seu jeito. Já fui para a empresa que de manhã fazia um processo, o mesmo processo. De manhã era de um jeito, à tarde era de outro jeito, porque os dois gestores, os dois encarregados não conversavam, aí cada um fazia do jeito que iria lá e no final. Ele não viu o filme do McDonald's, o padrão McDonald's de processo. Excelente. Hugo, eu tenho aqui uma outra enquete aqui, eu gostaria de fazer para o pessoal, sobre o próximo, não sei se tem mais alguma pergunta aí? Não, acho que as perguntas, assim, a gente, se tiver, né, até para orientar quem está nos assistindo aqui, eu busquei aqui todas as perguntas, tentei colocar aqui para o Rafa e para o Anderson para poder estar respondendo. Caso tenha alguma que a gente não conseguiu acompanhar aqui, eu vou deixar os nossos contatos aqui também na apresentação, para que vocês nos mandem e-mail, tem o nosso WhatsApp aí também, pode entrar em contato, que se ficou alguma coisa sem responder, nos procure que a gente vai estar respondendo. Ou se, não, terminou a live e a gente não conseguiu responder. Não lembrei. Não, então vamos trazer essas perguntas aí em algum desses canais que a gente vai tentar responder todas. A gente vai tentar, não, a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem posterior também. E precisando de alguma coisa, todo o nosso time está à disposição. Igual a gente falou no início, a gente busca trazer conteúdos que vai agregar valor para vocês, que vai trazer insights, que vai trazer melhoria para o processo. Nós queremos montar, né, um conteúdo para a próxima live de algum assunto que realmente faça sentido e que vá contribuir com a operação de vocês. O Anderson vai liberar alguma enquete. Já está liberada. Para a gente é importante vocês responderem, por quê? Porque nos orientam o que mais qual que é a sua dor? O que a gente pode contribuir com essa dor?
Então, nos ajude aí com as respostas, que a gente vai preparar uma próxima live, nós vamos divulgar também, passar para vocês por e-mail, pelo WhatsApp também, o que foi definido, né, qual o tema que foi escolhido, para que a gente possa estar preparando essa live aí. E o mais é agradecer vocês, agradecer o Rafa, agradecer o Anderson aí pela participação, e a gente tentou responder aqui a maioria das perguntas. Se ficou alguma coisa, nos aciona aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que vai ser um prazer a gente responder todas as dúvidas aí e contribuir com tudo. Olha só, essa enquete está no ar aí, essa própria live surgiu de uma enquete como essa, e assim também de muitas outras que a gente faz. É importante vocês votarem aí para a gente avaliar o que vai ser mais assertivo para que vocês possam estar nos acompanhando em novos conteúdos. E, claro, a gente tem aqueles vídeos que a gente coloca no canal da Prática Logística. Aqui temos alguns clientes que participaram, assim como o Valnei, assim como o Assis, alguns aqui que a gente já trabalha, desenvolve consultoria. E a gente tem vários trabalhos em termos de consultoria no mercado atacadista e distribuidor, como planejamento e execução de inventário geral, otimização de processo logístico, dimensionamento de PIG, gestão da produtividade operacional, indicador de desempenho, enfim, enormidade de processos aí justamente e serviços para a gente buscar a melhor performance da operação. Então, está aí o contato. Quem quiser anotar aí, entrar em contato posteriormente, estamos completamente à sua disposição. Daí a gente vai apurar aqui esses resultados aqui e vamos ver quando é que a gente faz a próxima live, né, Hugo? Com certeza. Agora, em nome da Compex, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí com a Guilene, com o Anderson da Prática. Eu aprendo e utilizo essa vivência no meu dia a dia, dentro das diversas operações. Gostaria de agradecer todos que participaram, os que são clientes, os que ainda não conheciam, querem entender o porquê utilizar coletor de dados, se faz sentido ou não. Agradecer aos parceiros que também estiveram na live, ao pessoal que deu essa retaguarda para a gente. Em 2 semanas, a gente conseguir trazer informação, trazer um debate com relação à operação logística, à operação de loja, à automatização, que é algo que, nesse momento em que a gente precisa, se fala muito em ser disruptivo, esse é o momento. Esse é o momento de você falar assim, o que eu preciso para melhorar o meu dia a dia, o dia a dia do profissional meu da área logística, da minha área de loja, e o que eu posso fazer para trazer isso em um retorno financeiro. E a gente está aqui para isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida com relação a hardware ou outro tipo de informação, pode me acionar também. Gente, muito obrigado, valeu. Valeu, Rafa. Obrigado, tá? Pessoal, muito obrigado. Tenha uma excelente noite, tá? Até a próxima, gente. Boa noite. Um abraço, então. Até a próxima. E como o Anderson falou e o Rafa também, estamos à disposição. Nossos contatos estão aqui. E assim que a gente apurar aqui qual que é o tema da próxima live, a gente vai comunicar a todos com a data e o horário, ok? Um abraço, então. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.